But it's a good excuse, but I love to use, baby, I know what to do, baby, I will love you, I'll love you, I'll love you. Love, I don't need those things, I don't need no ring, I don't need... Olá a todos e sejam aqui muito bem-vindos ao meu canal. Eu hoje decidi gravar para vocês uma maquilhagem super romântica, uma maquilhagem que eu decidi criar para o São Valentim, mas é óbvio que vocês podem utilizar quando bem entenderem. Eu utilizei esta paleta aqui da Huda Beauty, esta paleta que é a Rose Gold Palette. Acabou quase por ser um primeiras impressões porque eu nunca tinha utilizado. E as sombras que eu utilizei, gostei bastante. Mas existem aqui estas sombras, especialmente as texturadas, que eu não experimentei, só utilizei esta aqui. E portanto estou bastante curiosa para experimentar. Portanto, talvez eu ainda grave outro vídeo para vocês, se vocês acharem bem. Portanto, eu fiz então este look assim rosinha, bem romântico. E se vocês então quiserem saber assim o passo a passo, que é uma maquiagem até bastante fácil, continuem a assistir. Eu estou com os lábios super desidratados agora por causa do frio. E então eu vou utilizar da Makeup Forever Ultra HD Lip Booster, que eu gosto muito. Ele é super hidratante nos lábios. Dá sempre assim um tomzinho. Que alívio! Então agora eu vou utilizar o primer da Too Faced, o Shadow Insurance, e vou também colocar, mesmo com os dedos, um pouquinho em cada olho. É mais ou menos esta quantidade, eu acho que já vos mostrei noutros vídeos, mas se não, eu coloco assim mesmo só uma bolinha bem pequenininha, porque é o suficiente, e espalho por toda a pálpebra móvel e pela fixa. Para quem já me segue aqui há algum tempo sabe que depois do primer eu gosto de aplicar um pó. Eu gosto de fazer isto para selar e para ser muito mais fácil esfumar as sombras que nós aplicarmos a seguir, porque senão elas vão ficar muito agarradas e vão ficar assim, notar-se manchinhas, e esta é a forma que eu acho que funciona melhor para esfumar as sombras em cima. Eu coloco muito pouquinha quantidade, que é para também não ficar demasiado pó, portanto eu coloco bem um pouquinho só e espalho. É só mesmo para criar assim quase uma película selada. Eu hoje vou utilizar pela primeira vez uma paleta que é da Huda Beauty, a Rose Gold Palette. Eu ainda vou descobrir mais ou menos o que é que eu quero fazer, mas estou a pensar em utilizar estes tons rosados. Como é uma maquilhagem assim romântica, eu acho que ficaria muito bem. Portanto, a primeira sombra que eu vou utilizar é esta aqui, a Shy. Vou utilizar no meu côncavo. Vou utilizar o pincel 227 de Zoeva, que é assim fofinho de esfumar, e vou começar a aplicar aqui na zona do côncavo. Isto acaba quase por ser um primeiras impressões, porque eu nunca tinha utilizado esta paleta. Esta sombra, pelo menos, é super pigmentada. Vamos lá ver como é que são as outras. É uma cor que fica um bocadinho mais rosada no olho do que na paleta. Na paleta ela é um bocadinho, parece que não é tão rosada, não é tão viva. Mas para este look, acho que fica ótima esta cor. Eu vou esfumar aqui bem a zona do côncavo. E já está assim com uma boa pigmentação, com a pigmentação que eu quero. E agora estou um bocadinho na dúvida qual é que é a sombra que eu vou utilizar, mas esta aqui, a Angelic, que é assim um tom rosadinho, super romântico. Portanto, acho que se enquadra muito bem num look que quero fazer hoje, um look mais romântico. Se calhar vou utilizá-la. Eu quero mesmo intensificar aquela cor Angelic, então eu vou colocar um bocadinho de concealer na zona aqui da pálpebra móvel. Eu vou começar a delineá-la, mas eu vou tirar então assim, o concealer que eu estou a utilizar, o da Sephora, mas vocês podem utilizar qualquer concealer que tenham em casa. E eu vou então começar aqui a aplicar na zona da pálpebra móvel. Eu só vou fazer até mais ou menos cerca de meio, um bocadinho mais de meio, não vou fazer demasiado. Então agora já apliquei o concealer, eu utilizei o pincel 226 da Makeup Forever e agora vou utilizar um exatamente igual para aplicar a sombra, mas vocês podem utilizar o vosso próprio dedo ou qualquer pincel que seja assim um bocadinho mais durinho. E vou utilizar então a cor Angelic, esta cor aqui super bonita. Vou então aplicar em cima do concealer que utilizamos. Esbatam primeiro as linhas, se ele tiver, no meu caso ele faz sempre. Queria sempre um pouquinho. A sombra parece um bocadinho mais pigmentada do que com o dedo, portanto eu vou aplicar com o dedo depois, muito mais pigmentada. Eu vou voltar então com a cor Shy, esta aqui de transição, e vou voltar aqui a colocar um bocadinho mais na zona interna. E desta vez vou utilizar um pincel mais pequenino, que é o 231, um bocadinho mais pontiagudo, não sei se vocês conseguem ver, apesar de se esfumar na mesma. E eu vou colocar aqui nesta região e vou trazer um pouquinho para aqui, para criar alguma profundidade este lado que nós não tínhamos criado há pouco. Eu estou aqui totalmente a criar convosco, não tenho ideia nenhuma do que é que pretendo fazer,
Só sei que quero que seja uma maquilhagem assim bem romântica. E agora vou pegar nesta cor aqui, a Bossy, que é assim um tom um bocadinho mais escuro, e com um pincel 227, outro, eu vou colocar no cantinho externo e vou esfumar muito bem. É assim um tom um bocadinho mais burgundy, mas que eu acho que aqui vai ficar muito bem e vai dar um bocadinho mais de profundidade aqui ao olho. Agora vou utilizar aqui uma amostra, o Tattoo Liner da Kat Von D. Já experimentei no outro dia, espero que ele não tenha secado. Eu vou também fazer convosco hoje a pele, espero que o vídeo não fique muito grande, porque quando eu falo eu sei que fica sempre maior, mas eu vou utilizar este aqui, o Pores No More, é um primer que ajuda a camuflar os poros, e vou colocar aqui nesta zona onde eu tenho realmente os poros normalmente mais evidenciados, vou colocar aqui um pouquinho também nesta região, aqui um pouquinho também nesta zona. Agora vou utilizar a base da Wet n Wild da Photo Focus. Ela fica sempre um pouquinho mais branca na câmera do que ao vivo. Ela ao vivo está mesmo assim no tom. Sei que eu também estou mais branca na câmera, portanto... Meu Deus, estou tão branca na câmera, eu juro que eu não estou tão branca ao vivo. Pareço um fantasma. Como concealer, utilizei este aqui da Sephora, o High Coverage Concealer Natural Finish, que ele dá um acabamento bastante bonito. Não tem tanto poder de cobertura como o Shape Tape da Tarte, mas acaba por também ser um bocadinho mais confortável, um bocadinho mais hidratante. E agora vou já aplicar então o pó para o fixar. Já devia até ter colocado, mas eu tinha esquecido de vos dizer. O pó vou utilizar então o da RCMA, aquele que utilizei um bocadinho antes. Se vocês tiverem a pele muito escura, talvez este pó seja demasiado branco. É a minha opinião. Eu acho que é melhor então vocês optarem por um tom um bocadinho mais amarelado. Porque este, apesar de dizer que é translúcido, ele deixa sempre um bocadinho de aspecto branco. Não, por exemplo, na minha pele não é notório, mas eu noto que deixa sempre um pouquinho. Então não sei se é a melhor opção para vocês. Então eu vou colocar aqui. Eu gosto de aplicar assim com a esponjinha umedecida porque não fica tão seco, fica mais natural. E acaba por fixar mesmo bem. Então agora vamos começar a poder modelar o rosto, que é a parte em que vamos começar aqui a ganhar um bocadinho mais de vida. Vou utilizar, eu tenho utilizado muitas vezes este aqui da One, o Contouring Kit da Oriflame, porque ele realmente é muito bom. Mas eu para a próxima vez prometo que eu já não utilizo este, está bem? Que é para não estar sempre a usar o mesmo. Mas gostei mesmo dele. Foi um dos meus produtos favoritos, daqueles que eu recebi. Se vocês não viram esse vídeo, eu coloco aqui abaixo. Eu tenho usado sem parar. Eu blush fui ali buscar porque achei que com este look ficava muito bem o Rocateur. Tem assim um tom muito similar ao olho e portanto eu acho que vai ficar aqui muito bem. O Rocateur continua a ser um daqueles meus favoritos porque tem um pouquinho de brilho, não em excesso e fica lindíssimo na pele. Vou utilizar mesmo o mesmo pincel, este aqui é o 156 da Make Up For Ever. E agora assim com este look assim bem fresco, bem romântico, eu acho que merece mesmo um iluminador bem potente. E vou utilizar este aqui da Becca, o Champagne Pop. Foi criado pela Jaclyn Hill e ele é assim mesmo muito potente, vocês já vão ver. Eu normalmente tenho que ter cuidado para não pôr demasiado. Ele é assim um bocadinho mais glitter, sabem? Não tem assim partículas tão fininhas, portanto às vezes eu tenho assim uma relação de amor-ódio, porque gosto muito dele, mas às vezes acho que ele fica rapidamente muito potente. Estão a ver aí o brilho? Eu só pus um pouquinho. Que com este iluminador, se eu ponho aqui a exceder muito, conseguem ver da lua. Sério, true story. Já aconteceu. Vocês conseguem ver aí este brilho? É mesmo potente. Espero que vocês consigam ver aí, porque se não vocês não conseguirem eu não sei. Agora se calhar vou só fazer as sobrancelhas antes de terminar o olho. Vou utilizar o Ka-Brow da Benefit número 4. Um dos meus favoritos, sem dúvida. E vou só colocar um pouquinho. Eu já tenho uma sobrancelha bastante cheinha. Agora até demais, porque tenho que as fazer. Mas eu já só confio mesmo em ir em Aveiro. Já tive assim umas experiências menos boas, então eu prefiro estar com ela um bocadinho bushy, sabem, assim um bocadinho exagerada, do que me tirarem demasiado. Então agora vamos terminar o olho e vamos voltar então à paletinha maravilhosa. E vou começar com as mesmas cores exatamente. Vou começar pela Shy, aquele tom de transição, e vou colocar abaixo do olho. Eu sei que há quem não gosta de utilizar tons rosados abaixo porque sentem que estão doentes. E se vocês sentirem isso, podem sempre trocar por um castanho, por uma cor que vocês sintam confortáveis. Eu pessoalmente gosto sempre de terminar aqui a zona de baixo porque acho que o look fica sempre mais completo. Mas isso deixo completamente ao vosso gosto pessoal. Vocês têm que fazer aquilo como vocês se sentem bem. Eu pessoalmente não tenho problemas em ficar aqui com este rosa aqui em baixo, que eu gosto.
E agora vou utilizar também um pouquinho desta cor, a Bossy, no cantinho externo. Agora eu vou utilizar assim uma cor um bocadinho mais rosada, mais dourada, um bocadinho mais forte, a Moon Dust, e vou colocar no cantinho interno do olho. Eu acho que este look aguenta, mas se vocês não gostarem, passem este espaço à frente. Também não vou colocar assim demasiado. Vou colocar aqui só mesmo um pouquinho abaixo da sobrancelha, bem leve. E agora vou fazer a parte favorita, que é colocar a máscara de pestanas, que eu acho que faz tanta diferença. Vou utilizar, imaginem só, uma cor de rosinha que tem um coração que eu adoro. Esta aqui, a da I Love Extreme Crazy Volume Mascara da Essence, que eu adoro, vocês já sabem, é tão baratinha e é tão boa esta máscara de pestanas. Não me farto de vos dizer, vocês é que devem estar fartas de me ouvir desse lado a falar sempre da mesma, mas acreditem que vale a pena. Os meus workshops, quase toda a gente vai comprar a Chocolate Bar Palette, porque é aquela que normalmente toda a gente gosta de utilizar e que eu também adoro, e quase toda a gente vai comprar esta máscara de pestanas porque realmente veem que é verdade, que vale a pena. Agora, como batom, eu vou utilizar um tom nude. Primeiro vou fazer um contorno com o lápis da Makeup Forever, que é à prova d'água, na cor 3C. Eu gosto de preencher também, porque assim garanto que dura muito mais tempo o batom. E depois vou utilizar um bocadinho do batom Hug Me, da MAC. Este aqui que eu adoro. Só para dar um bocadinho de brilho, porque ele também é tão confortável. E então chegamos ao fim de mais este vídeo, que eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, coloquem o vosso like. Não se esqueçam de subscrever aqui o canal se ainda não são subscritos. Comentem, sigam pelas redes sociais. E acho que os recados estão todos dados. E acima de tudo, divirtam-se bastante então no dia de São Valentim. Um grande beijinho e até à próxima. Adeus!